morre, vem outro cara. Esse cara morre, vem outro cara. Então um pedacinho de contexto desse tamanho que você lê, por favor, ali são anos e mais anos. O rei morre, vem outro, né? Você tem que ter essa maldade. Mas quando você estuda sobre a cabeça de ouro, está na sua Bíblia. Quando você estuda sobre o peito de prata, está na sua Bíblia. Mas daqui a pouco, o peito de prata vai acabando, aí entra o ventre de bronze. Não está mais na sua Bíblia. Ok? A cabeça de ouro, todas as histórias que estão acontecendo, está registrada na sua Bíblia. O período do peito de prata, como eu falei, Rainha Esté, Neemias, Esdras, Profeta Ageu, Zacarias, Zorobabel, está tudo registrado essas histórias aí. Peito de prata, está na sua Bíblia. Agora, quando começa o ventre de bronze da estátua, não está mais registrado na sua Bíblia. Não está. É o que nós chamamos de período do silêncio, conhecido como um período interbíblico. O ventre daqui para baixo, não está mais na Bíblia. Mas por favor, o fato de não estar mais registrado na Bíblia, não quer dizer que Deus parou de agir. Deus só não usou mais profetas, mas Ele continua trabalhando na história. O ventre de bronze, cabeça de ouro Babilônia, a gente lembra de Nabucodonosor. O peito de prata, a gente lembra de Dario, Ciro, né? Artaxerxes. O ventre de bronze teve vários generais, mas o cara que começou tudo, Alexandre o Grande, é o cara do ventre de bronze. Ok? Agora, período interbíblico. Espera só um minutinho. Vou mostrar para vocês um negócio aqui. Eu tenho que apontar para lá. É para ir mesmo, né? Tem que apontar? Vai dar certo, vai dar certo. Você está esperando Jesus chegar? Olha a visão. Quando você lê Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2 mostra a visão dessa estátua. Daniel capítulo 7 mostra a visão, é a mesma visão. Só que no capítulo 2, é essa estátua de Nabucodonosor, é o rei que teve um sonho, e Daniel revelou. Capítulo 7, é esses 4 animais. Mas esses 4 animais, é a mesma visão da estátua. O leão, Babilônia. Os medos e persa, o urso, peito de prata. Leopardo, a Grécia, Alexandre o Grande. E o 4º animal, que a Bíblia não fala o nome, fala que o trem era terrível, representando as pernas de ferro, trazendo a ideia de Roma, ok? Tantas histórias relacionadas a Roma e judeus, né? Estas são as visões. Tranquilo? Essas são as visões. A Dislene vai passar a lista. Você que deu o nome, você marca aqui a presença. Quem veio e não conseguiu, alguns tentaram ligar, não conseguiu, questão de horário, de funcionamento da secretaria, aí você coloca o seu nome aqui, fazendo um favor, tá bom? Faz esse favor. Pessoal, essa é a visão. O que a gente precisa de entender dentro dessas visões? Tem as visões, Deus dá tudo para ele, mas se na sua Bíblia está registrada a cabeça de ouro, registrado o peito de prata, estou vendo alguém tirar foto ali, meu garoto Lucas me lembrou que vocês estão tirando foto dessas imagens aí, mas se vocês quiserem anotar o meu número depois, eu passo para vocês, né, os slides, ok? No WhatsApp.
Meu menino viu várias pessoas tirando foto, só que na hora eu não falei porque eu achei que estava tirando foto de mim, mas estava tirando... né? Lá no grupo desse ano eu vou colocar também, né? Só que eu estava achando, toda hora que alguém pegava o celular, eu até mudava a pose aqui, mas estava... custei sacar isso aí, mas tá bom. Vamos lá, pessoal, olha aqui. Cabeça de ouro está na Bíblia, peito de prata está na Bíblia, vento de bronze entrou no período interbíblico. Mas por favor, aquele templo que Salomão construiu, ele foi, eu vou insistir com isso, ele foi destruído quando? No período da Babilônia. Gente, por favor, o templo de Salomão foi destruído na época da Babilônia. Esquece templo de Salomão. Esquece templo de Salomão. Sabe por quê? Deixa eu falar por quê que eu estou insistindo para você esquecer. Eu já vi professor de escola dominical ensinar sobre o templo, e ele colocar gravura no quadro e falar assim: 70 depois de Cristo, o templo de 70 depois de Cristo, na época dos romanos, o templo de Salomão foi destruído, e a única coisa que sobrou é os muros das... Certo ou errado? Errado, gente. Aquele muro das lamentações, que é a única coisa que sobrou, que está lá em Israel hoje, aquilo lá não faz parte do templo de Salomão. O templo de Salomão ficou destruído na época e a única coisa que sobrou é nada. Destruiu tudo. Aí eles foram 70 anos para o cativeiro. Aí eles voltaram 70 anos na época do período do peito de prata. As 70 semanas começa agora com Neemias colocando o primeiro tijolinho. Neemias tem a ver com os muros, tijolos. E Esdras? Esdras tem a ver com o quê? Com o templo. Então vamos lá. Esdras agora constrói o templo. Esdras tem a ver com o primeiro templo de Salomão. O segundo é de quem? Da época de Esdras. É aqui que entra o profeta Ageu. Aquele tema. Toda vez que uma igreja vai fazer uma reforma, aí faz a festa da reforma. Qual que é o tema que a maioria coloca? A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Né? Vamos lá. Neemias constrói o templo. Depois do templo construído, a galera entra no templo. Os pessoal empolgado. Nossa, agora nós temos uma igreja. Agora já dá para um retleté de Jeová. Chupa bala house, bala macia. E agora já dá para falar. Olha aqui, presta atenção. Os mais novos, aqueles que nasceram na Babilônia, para você entender, Ageu, capítulo 2, se eu não me engano, acho que versículo 3. Para você entender esse texto, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Aqueles que nasceram na Babilônia, eles não conheceram templo. Concorda comigo? Porque eles nasceram na Babilônia. O de Salomão foi eles vieram para Jerusalém. Só que os pais, os avós ensinavam para ele a vontade de ter um templo, porque lá na Babilônia eles não tinham graça nem de cantar. Penduraram os instrumentos nas árvores. Terra estranha. Então os pais, os avós ensinavam para eles que precisavam de ter um templo, um lugar onde Deus habitava, a arca da aliança, para eles sacrificar animais ao Senhor, tal e tal. Esses que nasceram lá, quando viu o templo da época de Esdras pronto, empolgadaço. E quando eles estavam empolgadaço, uau! Lembra que alguns, ainda tipo Daniel, eram crianças e foram levados para o cativeiro? Amém? Então se tinha 10 anos, voltou, agora tem quanto? 80, né? Não é 70 anos no cativeiro? Quem foi e tinha 10 anos, agora tem? Aí já vai fazendo a conta, só para você entender mais ou menos, ok? Se tiver dificuldade, pega a calculadora aí. Vamos lá, os que conheceram o templo de Salomão, eu gosto de usar essa linguagem para facilitar. A hora que via os mais novos empolgados com o templo, os mais velhos que conheceram o templo de Salomão, que viram o templo de Salomão, falava assim: idiota, você está empolgado com essa parede aí? Essa parede não é nada. Você tem que ver a parede do templo de Salomão. Os mais novos empolgados,
E os mais velhos? Aos mais novos, uau! Que piso é esse? Aos mais velhos, você está empolgado com esse piso? Você tinha que ter visto, era o piso do templo de Salomão. Aos mais novos, empolgado com o altar, com os desenhos, né? Nossa, que isso, gente! Os mais velhos, Salomão era de ouro puro. Isso começou a gerar uns probleminhas. Aí Deus usa o profeta Ageu para falar assim: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. O primeiro templo de Sá foi o segundo é da época de quem? Esdras. Esse templo de Esdras foi construído em qual período de qual império? É esse templo da época de Esdras que entra no período do império grego, Grécia. É esse mesmo templo da época de Esdras que foi construído aqui no peito de prata, que passou por todo o período da Grécia. Aí passa um tempo, os romanos venceram a Grécia. Agora as pernas de ferro é os romanos. Quem está dominando o mundo agora é os romanos. Esse templo de Esdras, de Salomão, já não existe mais. O de Esdras, o período de prata, ele atravessou todo o período interbíblico, amém? Todo o período da Grécia, entrou perto, agora os romanos estão dominando o mundo. Esse templo de Esdras, que atravessou todo o período da Grécia, bronze, entrou agora no período de ferro, que é Roma. Aí eu te falo, Jesus nasceu em qual império? O romano. Perna de Jesus cresceu, começou o seu ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela arca da aliança que ficava lá dentro do tabernáculo, lá no deserto, representava o quê? E a arca da aliança que ficava lá no Santo do Santo, no templo de Salomão? E a arca da aliança que ficava representando lá no Santo do Santo, no templo de Esdras? Representa o quê? Tinha ou não tinha? O Santo do Santo representava o local de presença de Deus. Ei, Jesus, ele entrou em qual templo? De Salomão ou de Esdras? Quem tem mais essência? Um caixote de madeira folheado a ouro que representa a presença de Deus, ou o próprio Jesus que é Deus? Você entende que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira? É porque na segunda casa o próprio Deus entraria nela. Na época de Ageu, ele falou que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. É porque a primeira, o que representa a presença de Deus, é um caixote de madeira que deram o nome de Arca da Aliança. Na segunda, que é essa aqui porque esse templo de Esdras durou todo o período interbíblico, e é o mesmo templo que estava lá quando Jesus nasceu, cresceu, entrou naquele templo do seu ministério. Então Deus se fez presente dentro desse templo na época que ele veio. A glória da segunda casa maior que a glória da primeira. Vamos lá. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vai para o céu. O Espírito Santo vem no ano 70 depois de Cristo, bem depois de Cristo, né? Os romanos destruíram o quê? O templo. Qual o templo que destruiu? O templo construído por Esdras. Então aquele muro das lamentações que está lá hoje é resto de qual templo? Gente, é isso. De vez em quando você vai encontrar com alguém falando que aquele muro é a única coisa que sobrou da época do templo de Salomão. Você está entendendo? É só seguir devagarzinho. Isso é escatologia. E até hoje, desde 70 depois de Cristo, eles estão esperando o templo. E não tem aquela templo dos muçulmanos lá? Você vendo lá de Israel? Aquilo ali é o mesmo lugar onde estava o templo. É o mesmo lugar onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. É o mesmo lugar do templo de Salomão. É o mesmo lugar do templo de Esdras, que hoje está aquele templo dos muçulmanos. Vocês entendem a guerra política e religiosa? Se você falar assim, poxa vida, é dos judeus, poxa vida, o lugar dos judeus. Ei,
Ismael também é filho de Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Ismael também é filho de Abraão. Então a guerra é terrível. Isaac é filho da promessa, mas Ismael também é filho de Abraão. Então a briga lá é dos dois filhos de Abraão. Ok, gente? É bom nós entendermos isso. Vamos lá. A pedra que bate no pé da cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, os pés misturados ferro com barro. Ferro com barro não dá liga. Ferro com barro, qualquer coisinha que encostar na estátua, ela não dá liga. Aí a Bíblia fala que uma pedra sem auxílio de mão humana, sem auxílio, veio de lá. Jesus veio de lá, bate no pé da estátua, a estátua cai, ou seja, acaba com os impérios do mundo, e começa o império de Jesus, o reino de Jesus. Essa pedra que vem do céu é Jesus. Essa é a visão escatológica. Essa pedra sem auxílio de mãos é Jesus, para começar o teu reino, ok? Pessoal, divergências de linhas teológicas, escatológicas, como eu falei no início, eu não vou entrar nos pormenores dos detalhes que acontecem na grande tribulação. Olha, em salvação, o meu objetivo aqui é mostrar a sequência da escatologia. Eu vou chegar na grande tribulação, eu vou chegar no milênio, vou falar, mas o que acontece na grande tribulação, as duas testemunhas, um tanto de coisa lá, é a próxima imersão, porque aí nós vamos trabalhar, né, o Apocalipse. Eu preciso mostrar para vocês aqui, etapa por etapa. Aí depois, eu tenho certeza, você vai sair com esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vocês, quase todo mundo, vai chegar em casa hoje e já vai começar a ler no Apocalipse. Duvido. Conhece, né? Vamos lá, brincadeira, gente. Divergência nas linhas teológicas escatológicas. Amilenista, pós-milenista, pré-milenista e dispensacionalista concordam nos pontos principais. Leiam comigo, 1, 2, 3 e... Pode ter diferença em todas as visões, mas todas as visões partem por esse ponto aí e estão certíssimo na mesma coisa, ok? A corrente pós-milenista, pessoal, não existe visão certa. Não existe visão certa. A gente precisa compreender isso. Existe visão diferente. Isso já é um bom princípio para a gente respeitar as outras igrejas. Eles respeitar a de cá, a respeitar a de lá. É um bom princípio. Não existe visão certa. Existe visão diferente. A gente precisa demais de entender isso. Agora, se você pegar um livrinho como esse aqui é da visão dispensacionalista, pré-milenista. Esse autor aqui, mas aqui ele mostra um tanto de cara famoso que é da visão pós-milenista. Sabe por que a gente negligencia as outras visões? É porque a gente já cresceu numa igreja, vocês, né? Porque eu, mesma coisa, mas a gente, né, na igreja já aprendeu a visão A. Quando você escuta a B, é natural. Você cresceu ouvindo a visão A. Difícil você ouvir outra. E quem está lá e cresceu ouvindo a visão B, quando ele vai ouvir a visão A, é difícil. É difícil mesmo. Você já todos os seminários que você participou, já estudou, os livros que você comprou, é difícil. Mas o que não pode acontecer, sabe o que é? É pregar, falar que a outra visão é heresia. E lá eles falar que a de cá é heresia, porque não passa de apenas visões diferentes. É apenas visões diferentes. É isso que nós precisamos de entender. Se você falar, nossa, esses caras pós-milenistas são doidos, misericórdia, não? Ei, se você vê quem é os caras que é dessa visão,
Se tem alguém que gosta de comprar livros, eu tenho certeza que você tem livro de teologia na sua casa, que esses autores eram dessa visão. Era dessa visão. Daqui a pouco vai ser a visão amilenista. Misericórdia, não tem jeito de acreditar nesse negócio não. Aí se eu te falar os autores, né, os camaradas, os teólogos da visão amilenista, que? Fulano de tal, tem 3 livros na casa desse cara, eu sou apaixonado com a leitura dele. Ele é dessa visão que você fala que é do capeta. Não existe visão errada, existe visão diferente. Não existe visão errada, existe visão diferente. Aprendam isso, seja educado, seja amigo de todo mundo. Sabe por quê? Pessoal, independente da visão A, da visão B, da visão Z, independente se Jesus busca a igreja antes da grande tribulação, ou independente se a igreja passa pela metade da grande tribulação, ou independente da visão que acredita que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, independente da forma que eles acreditam, sabe o que importa? É estar agora com a vida preparada, porque a hora que ele vier, essas diferenças, divisões, não vai prestar para nada. O que importa é estar com a vida. O que importa é estar com a vida. Vai ser que você vai subir. Não é que o meu irmão da pentecostal estava certo, ou o outro, não é que os irmãos da tradicional estavam certo. Gente, são apenas visões diferentes. Mas lembra, respeita a visão da sua igreja. Respeita a visão da sua igreja, tá bom? Mas o que importa é estar com a vida preparada. Porque a hora que Jesus... Sabe por que tem esse tanto de divisão? É porque um camarada leu, entendeu isso. O outro leu, entendeu que jeito. Aí gerou. Aí um tanto de gente, não, vou seguir esse cara. O outro, eu vou seguir esse cara. Porque quando você pega todos os caras que escreveram o livro sobre essa visão, os caras conhecem demais. Eu vou trazer para os dias de hoje. Quem aqui já ouviu falar do Lamartine? Os caras das redes sociais, e o cara é escatologia pura. É tanto que o pão que ele compra na padaria é cheio de escatologia por dentro. É escatologia de manhã, de tarde e de noite. A escatologia dele é a visão pentecostal. Conhece demais da conta. Como que alguém que desacredita na visão, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, né, que acredita na outra visão, vai virar e falar que esse cara está errado? Gente, o cara conhece demais. Agora, vou citar para você o nome de um camarada fera, e muito fera, Augusto Nicodemos, né? Cara, conhece demais. A única coisa que ele concorda com a visão renovada, a única coisa é nada. Hernandes Dias, eu dei aula para ele. Gente, Hernandes Dias, o cara é fera demais. Ele é amilenista. Augusto Nicodemos é amilenista. Sabe esse versículo que nós lemos? Que o príncipe que há de vir, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. O Lamartine, esse príncipe é Jesus. Agora o Hernandes Dias, Nicodemos, é o anticristo. Eu vou falar que Hernandes Dias está errado? Eu vou ter coragem de falar que Hernandes Dias está errado? Com a sabedoria de conhecimento que cara tem, Nicodemos tem, cara, estudam demais. Eles são de uma visão teológica X. O outro vai falar que o Lamartine é doido. O cara estuda há anos e mais anos, conhece muito. Ele seguiu a visão Y. É assim que a gente tem que entender. Se você é da visão X, segue o fulano de tal, compra os materiais dele, escuta os vídeos dele. Agora, é da visão A, você vai precisar de uma aula, procura o fulano de tal, segue os vídeos dele, come os vídeos dele, engole os vídeos dele, compra os materiais. A visão da sua igreja, é isso que nós temos que fazer. Mas não deixa de entender por que esse aqui ensina assim e por que o de cá ensina assim. Aprende as diferenças. Como professor, isso é bom demais. Eu nasci num ambiente com a visão X, fiz teologia, formei, mas com vontade de entender essa diferença. Sabe onde eu fui aprender? Eu pedi liberação. Um amigo que deu aula para mim, ele dava aula na escola dele, visão tradicional,
brasileira, falou assim: olha, eu quero fazer a matéria de escatologia, arranje uma vaga para mim. Eu fui lá fazer a matéria só de escatologia, porque eu queria, não é para ficar debatendo, eu queria entender por que ali no versículo 27, na minha visão, me ensinaram que é Jesus, e na visão deles é um anticristo. Ô, gente, nós estamos falando de norte e sul, totalmente ao contrário. Eu fui lá para entender. Aí é gostoso você explicar: não, fulano de tal acredita assim por causa disso, esse aqui já acredita assim é por causa disso. Só isso. Agora, você gostou dessa? Engole ela. Você gostou dessa? Engole ela. E vamos ser crentes juntos e adorar o Senhor, e ficar no reto-etlé de Jeová, só aguardando o arrebatamento. Para que briga, né? Sabe qual tipo de debate que eu gosto? Debate escatológico? É o debate onde cada um, né, só está expondo a sua visão, para todo mundo aprender. Agora, aquele debate de ficar arrancando sangue em prol de Jesus, esquisito, né? Vamos lá. A corrente pós-milenista crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja. Hashtag está lotado. Eles acreditavam lá na época o pós-milenismo, ok? O pós. Eles acreditam que Jesus vai vir depois do milênio, pós-milenista. Eles acreditavam, né, que Jesus ia vir depois que o negócio fosse bombando mesmo, todo mundo recebendo, aceitando tudo. Só que aí, com o passar dos anos, eles foram enfraquecendo, porque eles foram questionados com esse versículo aqui, ó. Foi questionado sobre outro texto bíblico: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a ideia deles era só, né? A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, porventura achará fé na terra quando Jesus manifestar. Aí eles foram muito questionados sobre isso aí, né? Isso é um dos exemplos. Então essa visão, ela foi meio que perdendo um pouquinho a força. Mas não é que está errado. Cada período tem o seu período. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa aí, essa visão dispensacionalista, a dispensacionalista é isso aqui, gente, ó. O que é dispensação? Períodos de oportunidades que Deus dá para o homem. Deus deu oportunidade para o homem na época da inocência, Adão e Eva, do pecado. Deus deu oportunidade para o homem, dispensação da consciência, depois do pecado. Deus deu oportunidade para o homem na época do governo humano, antes do dilúvio. Deus deu oportunidade, outra dispensação, na época dos patriarcas, oportunidade. Deus deu oportunidade na dispensação da lei, oportunidade através da lei. E hoje Deus está dando oportunidade na dispensação da graça, período da graça. E tem a outra graça, que é o período da dispensação do milênio. Então os dispensacionalistas, eles seguem isso. E essa visão dispensacionalista tem crescido muito. Mas não é que a outra está errada e essa está certa porque tem crescido muito. Tem crescido muito porque é o tempo que está vivendo. Esse tempo agora tem crescido muito, é o nosso tempo. Mas na época daquela ali, aquela ali estava bombando. Se Jesus não voltar por esses dias e a igreja viver mais uns 1000 anos aqui, pode ser que essa dispensacionalista surja um outro negócio por aí, e essa que está bombando agora vai enfraquecendo, e uma outra que aparecer vai ganhando força. Eu e você não vai estar aqui mais, já morremos. Essa galera que acreditava nessa já não vai estar aqui mais. E quem nascer, vai nascer num período onde a outra está bombando. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então depende do tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas não é porque que ela não fala muito hoje. Tem pouca igreja que prega sobre essa visão. Hoje sim, é o nosso período. Mas na época era essa visão que bombava, porque era de acordo com o que estava acontecendo. A gente precisa entender dessa forma, ok? Olha aqui, gente, olha o gráfico da figura, olha como que eles entendem a ideia do pós-milenista. Por favor, nós estamos tendo a ideia de milênio. Quando a gente fala de milênio, a gente tem a corrente pós-milenista, que acredita que Jesus vai vir depois do milênio. Nós temos a corrente pré-milenista, que acredita que Jesus vai vir antes do milênio. E nós temos a corrente amilenista, né? Que é a visão mais tradicional, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista Brasileira, que eles são amilenistas. Não é que eles não acreditam no milênio, nós vamos falar sobre isso. Olha o que essa corrente acredita. Hoje é a era da
Aí vai acontecer um milênio. Vai acontecer um milênio. Você pode ver que nem entra aqui negócio de grande tribulação, que esse negócio todo. Era da igreja. Eles têm essa ideia desse milênio que eles estão vivendo hoje, né? Depois do milênio, a volta de... Daí onde vocês estão, vocês conseguem ler aqui embaixo? Dá para ler? 1, 2, 3 e... O que vai acontecer quando Jesus voltar, gente? Lê comigo, 1, 2, 3 e... Ok? Quando Jesus voltar, vai haver uma única ressurreição. A dos crentes e a dos incrédulos. Vai haver o julgamento, céu, lago de fogo, novo céu e nova terra. Pronto, Jesus veio agora. Jesus veio. Os crentes ressuscitaram para a glória, os ímpios ressuscitaram para o juízo. Novo céu, nova terra, lago de fogo, né? Julgamento, estado eterno. Esta é a visão. Vamos lá. A corrente pré-milenista, para ser sincero, no momento, é uma grande parte, porque o pentecostalismo cresceu muito, o neopentecostalismo cresceu muito, então junto com esse crescimento, vai a visão. Mas não quer dizer, porque é a maioria que está certo. Não existe visão errada, existe visão diferente. A corrente pré-milenista, letra A, distinção entre igreja e Israel no tempo e na eternidade. Gente, isso aqui é muito sério. Essa ideia de discernir, diferenciar Israel da igreja. Por favor, não caiam na besteira de falar que a igreja é o Israel de Deus. A gente escuta isso até dói. Israel, a igreja não é o Israel de Deus. O Israel de Deus continua sendo o Israel de Deus. Ok? Amém? Deus não esqueceu do povo dele. A igreja não é o Israel de Deus. Por um intervalo de tempo, Deus está trabalhando com Israel. Israel, vai ficando aí, vai colhendo a rejeição suas sobre a minha pessoa, sobre o meu filho, que eu agora vou dar atenção para os gentios. Jesus veio para os judeus não aceitaram, aí a atenção de Deus agora está para os gentios. Nós, a igreja, os demais povos, quem não é judeu, é gentil. É isso que está acontecendo. Mas nós estamos agora vivendo o período da igreja, mas Deus continua trabalhando com Israel, e muitas coisas vão acontecer ainda sobre Israel. Há muita coisa escatológica para acontecer. Então, letra B, o reino de Deus adiado para o milênio terreno. Essa visão pré-milenista, que é de uma grande parte, a Igreja Assembleia, Deus de Amor, grande parte da Batista Nacional, mas como eu disse, abre parênteses, a Batista Nacional hoje é um aglomerado de pessoas que vieram da Católica, da Assembleia, da Tradicional, né? Aí fica assim. Por isso que na hora de explicar sobre esse assunto, os membros precisam se encaixando aí. Mas como isso não vai levar ninguém para o inferno, são apenas visões, ok? São apenas visões. Aí essa visão crê. Imagina agora, nós estamos vivendo agora o tempo da igreja. Imagina que Jesus volta agora, nesse exato momento. Ó, já estou vendo gente pedindo perdão. Estou vendo gente fazendo isso. Tá bom, vamos lá. Imagina que Jesus volta agora. Se Jesus voltar agora, quem morreu em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos em Cristo, logo em seguida sobe. Tanto os mortos em Cristo e os que estiverem vivos, ambos vão encontrar com Jesus nos ares. Aí vai começar a grande tribulação. 7 anos de terrores aqui na terra e 7 anos de festa no céu. Essa é a visão pré-milenista. Jesus volta agora, leva a igreja, aí começa os 7 anos de grande tribulação. No finalzinho dos 7 anos, acontece uma guerrinha lá com Jesus e o anticristo e o falso profeta.
Acabou os 7 anos de grande tribulação, começa o milênio. Estamos agora vivendo o tempo da graça, na visão pré-milenista. Se Jesus vier agora, a igreja sobe. Começa os 7 anos de grande tribulação. Acabou os 7 anos de grande tribulação, vai começar o milênio. O diabo é amarrado no início do milênio, e ele é solto no final do milênio. Estou falando essa visão. Ele é solto no final do milênio. E quando ele é solto no final do milênio, ele consegue arrastar uma multidão ainda. O anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo e enxofre no finalzinho da grande tribulação. Ok, gente? 7 anos de grande tribulação. Jesus tira a igreja agora. Começa 7 anos de grande tribulação. No finalzinho da grande tribulação, esse negócio eu vou dar mais detalhe sobre o Apocalipse, na hora do dia do Apocalipse. No finalzinho da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí começa o milênio. O diabo vai ser amarrado no início do milênio. Na visão, qual visão? Pré-milenista. No finalzinho do milênio, o diabo será solto e vai arrastar uma grande multidão. Aí o diabo também será lançado no lago de... Aonde está quem? O anticristo e o falso profeta. Aí acaba o milênio. Acabou o milênio, a segunda ressurreição. Quem vai ressuscitar agora? Os que morreram sem Cristo. Depois do milênio, os que morreram sem Cristo vão ressuscitar, porque a Bíblia fala que todo olho vão ter que, todo joelho vão ter que se dobrar. Agora, depois do milênio, na visão pré-milenista, os ímpios vão ressuscitar e vai encontrar com o juízo, com o juiz. É agora que ninguém vai falar que, não sei o que eu estou fazendo aqui no inferno, era tão bonzinho. É lá que vai ver toda a história dele, e ele vai com uma grande convicção para o lago de fogo e enxofre. Ele vai ver um telão na vida dele, as oportunidades que ele teve. Ninguém vai ser condenado, sabia disso não, fiz tanto, não. Ele vai ter convicção porque que ele vai ser condenado. Aí, condenação. Após isso, novo céu e nova terra. É a visão. A visão pré-milenista é isso aqui, era da igreja, primeira volta de Cristo, arrebatamento dos crentes, ok? Ressurreição dos crentes. Aí vai ter o 7 da grande. Depois de 7 anos começa o milênio. Só que interessante, Jesus vem aqui agora, imagina que agora a igreja vai encontrar com ele nos ares. No finalzinho dos 7 anos, a segunda volta de Jesus. Agora Jesus desce, é aqui que ele desce para pisar no Monte das Oliveiras. Só que aqui ele já está com a igreja. É aqui que ele vai descer com a igreja. É onde vai ter a luta contra o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta aqui, lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? Lago de fogo e enxofre. Aí começa o milênio. O diabo amarrado no início, solto no final. Julgamento, ressurreição dos incrédulos. Estado eterno. Eternidade para quem está em Cristo, eternidade para quem está no lago de fogo e enxofre. Esta é a visão pré-milenista, gente. Essa é a visão pré-milenista. O que é bom a gente entender aqui? Quem é da visão pós-milenista, é só pós-milenista. Quem é da visão amilenista, que nós vamos ver daqui a pouco, é só amilenista. Agora, para quem é pré-milenista, aí ele tem que pensar em uns detalhes. Se o cara é da visão pré-milenista, dentro da visão pré-milenista, é porque ele acredita na grande ilusão. Literal, porque ali é literal mesmo, tá, gente? 7 anos literal, 1000 anos literal. Essa visão é tudo literal. Se ele acredita nessa visão, se ele é pré-milenista, então ele acredita nessa grande tribulação literal. Então ele tem que saber se ele é
pré-tribulacionista, se ele é mesotribulacionista, meso é no meio, metade, ou se ele é pós-tribulacionista. Quem entendeu, diga amém. Se o cara é da visão pré-milenista, ele vai ter que ver onde é que vai encaixar, porque pode ser que dentro de uma igreja, onde todo mundo tem a visão pré-milenista, é certo que uma grande parte da igreja é pré-milenista, pré-tribulacionista. Jesus vem antes do milênio, porque o milênio está aqui ainda, mas quem acredita na visão pré-tribulacionista, acredita que Jesus vai tirar a igreja antes da grande. Quem é pré-milenista, mas acredita que a igreja vai passar pela metade, meso-tribulacionista, que a igreja vai passar pela 7 anos de grande tribulação, a igreja vai passar pela 3 anos e meio, porque os 3 anos e meio, dá para bater uma bolinha ainda, mas depois vai furar a bola, os 3 anos e meio para o final, o bicho vai pegar. Aí tem os pré-milenistas que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande, só na metade que Jesus vai tirar a igreja. Agora tem os da visão pré-milenista que acredita que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Então, se tem alguém que é da visão pré-milenista, se a sua igreja é da visão pré-milenista, procura saber, pastor, a teologia da nossa igreja na área da escatologia é pré-milenista? Sim, nós somos pré-milenista, mas a gente segue qual dentro do pré-milenista? A gente é pré-tribulacionista? Ou a gente é meso-tribulacionista? Ou a gente é pós-tribulacionista? Eu já vou adiantar, hoje a maioria é pré-tribulacionista, mas existem as pessoas que acreditam que vai passar pelo meio e outra passar por tudo. Deixa eu te falar uma outra coisa, não vem com essa onda de achar versículo bíblico para provar que é pré-tribulacionista não, tipo assim, Deus tirou Enoque antes de sofrer por isso, isso e isso. Deus livrou Noé e sua família do juízo daqueles dias. Não pega versículo para provar que é pré-tribulacionista, porque os caras que acreditam que a igreja vai passar pela metade, eles também vão na sua Bíblia para pegar versículo para provar que a igreja vai passar pela metade. Os caras que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, eles pegam a sua Bíblia, não a deles, só para mostrar que é sua, para mostrar os versículos, para provar que a igreja vai passar por toda a grande. Sabe quando eu falo com você que um negócio você está com a sua vida preparada para quando Jesus vier, você subir? Porque visões são apenas visões. O que é legal é a gente entender ela, e principalmente entender a visão da sua igreja. Essa é a visão pré-milenista, que também é pré-tribulacionista, mas tem a meso e tem a pós. Deixa eu te dar uma outra informação. Se você quer ir lá na Netflix ou lá no cinema para procurar um filme escatológico, pode ter certeza, todos os filmes que você vê sobre volta de Jesus, sobre escatologia, os que ficaram para trás, todos eles, já vou adiantar para você, é essa visão aí, todos, porque só vai vender bilhete, a bilheteria só vai vender muito bilhete se for essa visão. Hollywood vai gastar muito dinheiro para fazer filme, se for essa visão, porque se for as outras, ninguém vai ver filme. Não estou dizendo que as outras estão erradas, eu estou dizendo que essa visão aí que dá ibope, o negócio é maneiro, velho. O avião cai não, antes do avião cair, o piloto de cá fica assustado que só vê a cueca do outro ali. Cadê o cara? Só tô a roupa dele ali. A mãe com a barriga murcha. Gente, isso dá ibope. Cadê que negócio todo? Avião caindo, trem saindo fora do trilho, os carros, motorista morto lá no carro, cabeça na buzina, aquele drama geral. E o povo desesperado, cadê meu filho, cadê meu pai, cadê minha mãe, e tal, aquela bagunça, todo mundo desesperado. Aí aparece o anticristo para resolver o problema. Gente, dá filme, e é filme gostoso de ver, tem ação do início ao fim. Essa visão aí, a visão pós-milenista não vai dar ibope, e a outra visão que eu vou mostrar agora, aí que não dá ibope mesmo. Agora essa aqui é ibope o tempo todo, tem sangue, tem porrada, e tem um monte de coisa, tá?
essa visão aqui é o filme que a gente vê. A amilenista que nós vamos ver agora não dá filme. A corrente amilenista, eu vou falar sobre essa corrente amilenista. Por exemplo, é bom que vocês entendam, a Batista brasileira, né, a presbiteriana do Brasil, né, só mais da igreja visão tradicional, segue essa visão. Por favor, eles não têm visão errada, eles têm visão diferente. Eles não gostam muito desse nome amilenista, porque esse nome amilenista traz uma ideia de negação, porque o A no grego é não. Então amilenista é como se fosse não acredito no milênio. Eles mesmos não gostam muito dessa expressão. Por quê? Porque essa expressão dá uma ideia de que não acredita no milênio, mas eles acreditam no milênio. Só que eles acreditam no milênio diferente de nós. Olha o gráfico. Hoje é a era da igreja. Milênio o quê? Eles não acreditam no milênio literal, 1000 anos. Não. É um milênio espiritual. É o tempo de Jesus trabalhar com a igreja. Eles acreditam que hoje já é esse reino. Hoje é o reino. O reino está entre vós. Então hoje é o reino. Já está vivendo esse milênio. Então, eles são chamados de amilenista, mas nunca no sentido de que não acreditam no milênio, mas eles acreditam, porém de forma diferente. A visão pré que nós olhamos antes, se Jesus voltar agora, vai começar os 7 anos de grande tribulação, depois o milênio literal, mas eles acreditam que o milênio está acontecendo agora. Se Jesus voltar agora, lê para mim, 1, 2, 3 e... É igualzinho aquela primeira visão. Sabe aquela visão do pós? Mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa. A visão do pré acredita, se Jesus voltar agora, quem vai ressuscitar? A visão pré, que é da maioria. Se Jesus voltar agora, é da maioria, não estou dizendo que é o certo, é só da maioria. Se Jesus voltar agora, quem vai ressuscitar? Os mortos, hein? E quando vai acontecer a ressurreição dos ímpios? Na visão pré-milenista? Depois para encontrar com o juiz, ok? E esses que acreditam que tudo vai ser agora? Gente, é só questão de visões diferentes. A Bíblia fala, a única coisa que a Bíblia fala, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação. Lá não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que uns vão ressuscitar para encontrar com Jesus, os outros depois do milênio. Está escrito isso na Bíblia? Não está. A Bíblia só fala que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para condenação eterna. Aí o cara da letra A entendeu assim, o da letra B entendeu assim. Mas a Bíblia fala, a única coisa que a Bíblia fala, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Gente, aí cada teólogo entende de um jeito, e muitos seguiram de cá e muitos seguiram a visão do de cá. É apenas visão diferente, ok? Esses aí acreditam, ressurreição dos crentes, ressurreição no mesmo tempo. Pronto. Manteve uma vida em consagração. Jesus vem agora, vida eterna. Em hebraico, bebeu barro. Em hebraico é bebeu barro, tá? Preparou não? Condenação. Seja sincero, tem muita dificuldade para entender? Não, gente, também não. Pronto. Ressurreição para a vida eterna, ressurreição, condenação eterna. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já viu peça, mais ou menos, peça teatro na igreja sobre o fim dos tempos, aonde Jesus fala: João, apresenta suas mãos. Aí João vem: filho, que bom que você trabalhaste, tal e tal, entrai para o gozo eterno. Ari, mostra suas mãos. Senhor, não sabia que você ia vir agora não, Senhor, eu não fiz nada. Anjos, aí o anjo vem e ela sai gritando: ah, me tira daqui,
Quem já viu essa peça, levante a mão. Essa peça ela é muito apresentada nas igrejas pentecostais. Eu já apresentei ela na adolescência dentro da igreja Assembleia de Deus. Deixa eu só te falar uma coisa. Não estou falando que essa peça está errada. Se a Assembleia de Deus tem a visão, se a Assembleia de Deus tem a visão dos crentes, resolver o problema dos crentes agora, e dos ímpios só depois, então não pode apresentar numa única peça, um indo para o céu, o outro indo para o inferno ao mesmo tempo, não é? Quem está entendendo o que estou dizendo? Se a visão escatológica da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, é que os crentes resolvem o problema agora, os ímpios só depois do milênio, então eles não podem apresentar essa peça, tem erro teológico, ok? Agora, essa peça, numa mesma peça, uns para o céu, outros condenados, é essa aqui, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Quem está entendendo, diga amém. A falta de conhecimento. Um dia, um colega meu debateu comigo sobre isso, foi falando, não, mas você conhece essa peça? Não conhece, a gente presente. Então, essa aí é essa visão que você não concorda. Aí tem que conhecer até para apresentar a peça, porque peça também é uma pregação. Só que a igreja toda vê e acha bonitinho, porque a igreja também não conhece a visão, né? Vamos lá, essa visão amilenista. Olha aí as duas junto, a pós e a amilenista, gente. Olha lá, a única diferença é o milênio não literal, que os amilenistas tradicionais entendem como esse momento agora espiritual. É o milênio, o reino invisível, né? Essa é a única diferença. A diferença grande mesmo é dos pré-milenistas, porque eles têm um monte de coisa, é grande tribulação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E ainda tem os que acreditam que é pré-tribulacionista, os que acreditam que é mesotribulacionista, e os que acreditam que é pós-tribulacionista. Todos esses três grupos estão dentro da pré-milenista, tem um monte de coisa lá. Então a diferença é enorme mesmo. Agora, quer ver? Eu coloquei umas imagens aqui, gente, porque se desse preparar um esquema aqui, mas são imagens que eu vou trabalhar na quarta imersão, tá? Cadê? Aqui, ó, para a gente fechar aqui. Falei tudo isso para chegar nesse quadro aqui. Esse quadro aqui é da visão pré-milenista, mas a partir dele você vai entender o que o amilenista, como que ele acredita olhando para esse quadro, como que o pós-milenista acredita olhando para esse quadro. Por exemplo, Daniel 9 que nós lemos, para a gente fechar, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade xxx. Versículo 25, sabe e entende, Daniel, presta atenção, Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha para mim, a setinha amarela, primeiro tijolinho ali começou a contagem das semana. Olha o que está dizendo aqui, gente, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, não é isso que está escrito aí? Quantas semanas? 7 vezes 7? Olha lá, ó, 7 semanas de Daniel, dá 49 anos, esse primeiro quadrinho aí, é o tempo que eles gastaram ali para a restauração de Jerusalém. O versículo está dizendo, olha o versículo 25, 7 semanas e 62, está todo mundo acompanhando o versículo 25 aí? Olhar o versículo e olhar para o quadro, para a gente fechar, 7 semanas e 62 semanas, olha para cá agora, 7 semanas e 62 semanas, dá um total de quantas semanas? 69. Aí, vamos lá agora, versículo 26. E depois das 62, por favor, e depois das, mais correto se falasse depois das 69, porque o que vai falar agora é aqui no finalzinho do verde. Só que aí o versículo está dizendo depois das 60 é porque ele está fazendo menção a esse período aqui, porque esse período aqui já passou, a construção, a reforma.
Agora o outro período é esse aqui, o outro quadro verde. Então esse versículo aí, se você falar assim, mas tinha que ser 69, não, está falando aqui, e depois das 62, porque está dando ênfase ao segundo período verde lá. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Está dando ênfase ao segundo período. Vamos lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, tal. Vamos lá, gente. No finalzinho aqui, é até o Messias. O Messias veio, Israel negou o Messias, né? Israel negou o Messias. Aí começa o laranjado, que é o tempo da igreja. Acabou o laranjado, é o que nós falamos naquela visão anterior. Acabou o laranjado, a setinha, Jesus tira a igreja. O amarelo lá em cima, tribunal de Cristo, lá em cima no amarelo, tribunal de Cristo e bodas nós vamos detalhar isso na outra imersão, no Apocalipse. Mas lá em cima vai acontecer duas coisas, nesse período de 7 anos. 7 anos é a forma literal da visão pré-milenista. Nesse período de 7 anos lá em cima, vai ter o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é para condenação, tribunal de Cristo é para entrega de galardão. Aí depois do tribunal de Cristo, que é a entrega do galardão, é as bodas do Cordeiro, onde a Bíblia fala que a noiva chegou toda ataviada. É claro, acabou de receber o galardão, uns cordãozão de ouro, os pulseirão de ouro, que tem maneiro demais. Acabou de receber o galardão, acabou de receber o presentão. Esse adornado é com o presente que ela acabou de receber. E entra para ceiar na grande mesa. Lá em cima, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo, o verde, olha o verde aqui, ó, 7 semanas mais 62 semanas, dá quantas semanas? Quantas semanas? Agora falta mais uma semana. Se já passou 69, o relógio de Deus, ó, aí parou na 69, parou. Agora é o tempo da igreja. Jesus tira a igreja daqui, aí o relógio de Deus começa. Ao quadrinho verde, parou lá, mas o verde agora continua, ó, ao relógio de Deus, porque está faltando uma semana de Daniel. É quantos anos? 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio, o anticristo fingir de bonzinho, fingir que está ajudando, né? Imagina, um tanto de coisas terríveis acontecendo, e ele chega, não, vou resolver esse negócio aí, deixa comigo, conta comigo. E o falso profeta lá, né? O falso profeta fazendo um monte de milagres lá, e o anticristo, ó, esse cara aí, né? Os dois, né? É a trindade satânica na grande tribulação: o Satanás, o anticristo e o falso profeta. A trindade satânica, né? No agir dos 7 anos de grande tribulação. Então 3 anos e meio, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Porque na metade da semana o anticristo vai fingir não, até então está fingindo de bonzinho, mas na metade da semana ele vai pedir adoração aos judeus. Os judeus não vão adorar, aí ele vai mostrar as garras. É aí que ele vai partir para cima dos judeus. É aí que um monte de nações, os 10 dedos da estátua representando as nações que vão se aliar ao anticristo, vão partir para cima de Israel. Israel não tem como fugir, está aproximando no finalzinho agora, ó, acabando o verde. Israel, todas as nações aliadas ao anticristo. Israel não tem para onde fugir, não dá para ir mais. Aí Jesus vem com a igreja agora, e Jesus pisa no monte acaba com o anticristo e o falso profeta no finalzinho da grande tribulação, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e começa o azul, o milênio, ok? Essa é a visão. Agora, para a gente fechar totalmente aqui, se o diabo vai ser amarrado aqui no início do milênio, e se ele vai ser solto no final do milênio, e se agora no finalzinho ali vai ressuscitar os ímpios nessa visão, se nessa visão, para a gente fechar, o diabo é amarrado no início do milênio, como explicar então a visão amilenista? Porque eles acreditam que já está vivendo o milênio. Aí é mais ou menos assim. Nessa visão, ficou bem claro a ideia do anticristo, ficou? Do diabo sendo amarrado? Essa visão. Agora, aí você fala, Jorginho, se os amilenistas acreditam que hoje é o milênio, então como é que eles explicam então a ideia do diabo sendo amarrado? Gente, todas as explicações têm lógica.
Não existe visões erradas, existem visões diferentes. Como que os amilenistas, nossos irmãos da Batista brasileira, da presbiteriana tradicional, presbiteriana do Brasil, como que eles entendem esse diabo amarrado? Já que eles entendem que hoje já é o milênio, se está vivendo hoje o milênio, então quer dizer que o diabo já foi amarrado, ok? Se eles acreditam que hoje já é o milênio, então o diabo já foi amarrado. Porque a Bíblia não fala que o diabo será amarrado no início do milênio? Se eles acreditam que hoje é um milênio, então eles têm que dar uma explicação do diabo que já foi amarrado. Eles vão dar a explicação. Quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, amém? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, importa-se que o Filho do Homem também fica 3 dias e 3 noites no seio e lá no seio da terra, naqueles 3 dias ali, Jesus foi lá no Hades, foi lá no buraco, aonde estava o seio de Abraão, né? Aqueles que morreram no Antigo Testamento, aqueles que morreram também na época de Jesus, acreditando na promessa, estava tudo lá no seio de Abraão. Aí imagina a cena, aí no outra menção, vou explicar melhor esse negócio do seio de Abraão. Do lado de cá, os que morreram, que está no seio de Abraão, do lado, não, pega mal, né? Melhor o lado de cá no seio de Abraão, e o lado de cá está no inferno. Jesus naqueles 3 dias, ele desce. A cena que eu tenho é de Jesus passando aquele corredor do seio de Abraão aqui, os que morreram no Antigo Testamento acreditando na promessa, o seio de Abraão aqui, o seio de Abraão aqui, do inferno aqui, e Jesus passando aqui naquele grande corredor. Aí é aqui, eu não gosto muito de ficar detalhando os negócios complicados não, eu prefiro acreditar que é aqui que ele pregou no inferno. Em que sentido? É como se aquela galera que está presa aqui, olha aí o homem que os profetas falaram e ninguém acreditou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Olha aí o homem que os profetas falaram, que os pais falaram, que a lei falou, que os profetas falou e ninguém acreditou. Você entende mais ou menos essa ideia de Jesus pregar lá no inferno? Eu não quero entrar muito, eu prefiro ser um simples, não partir do simples, já é uma pregação. Jesus desce lá, e quem não acreditou, aquele, olha, rapaz, aceita Jesus, aceita. Na época, né, falava assim, a lei na época, não acreditava, e agora aquele Jesus está lá. Aí Jesus tira ali, o pessoal que está no seio de Abraão, transporta para o paraíso, mas quem está lá no inferno, continua no inferno, porque hoje quem morreu em Cristo, paraíso, não está mais nesse mesmo lugar, porque Jesus tirou dali e colocou no paraíso, em algum lugar. Agora os que morrem hoje, em 2022 sem Cristo, vai para o mesmo lugar que sempre esteve, os que morreram sem Cristo na antiga aliança. Então essa é a ideia. Mas como explicar o diabo? Jesus foi lá e pegou a chave do inferno gente, quem tem a chave tem o controle, ok? Jesus pegou a chave do inferno agora Jesus está com o controle, mas estava com quem? Com o diabo. Deus permitiu na antiga aliança o diabo fazer um monte de coisa. Agora Jesus foi lá, morreu, desceu lá, pegou a chave do inferno e da morte. Agora Jesus está com autoridade total. Jesus está com a chave é autoridade. Só entra se ele abrir e pronto, se ele fechar, aqui, Jesus está com autoridade. É aqui que os amilenistas acreditam que o diabo foi amarrado. Deus não permite mais Satanás desse tempo para cá fazer o que ele fazia na antiga aliança. Ser sincero, é difícil para compreender? Não é. Eles entendem o diabo sendo amarrado, é aqui. Jesus foi lá e pegou a chave do inferno da morte. Ele perdeu um monte de regalia que Deus permitiu ele ter. É mais ou menos assim. Aqui é o portão da casa do meu amigo, aqui é o quintal, a casa dele está lá na parede lá. Só que tem um bitelo de um cachorro, na corrente aqui, naquele fio. O cachorro vai lá naquele canto e volta aqui, mas a corrente dele só permite ele vir até aqui. Eu vou passar aqui, mesmo que vai me acompanhando, tentando me pegar, mas ele está, eu estou passando aqui.
O que acontece se eu entrar na área onde ele está? É o que acontece hoje. A gente tem a oportunidade de passar aqui, mas a gente fica entrando na área dele, mas ele é limitado. Você tem poder para passar do lado de cá, Deus te graciou para você passar do lado de cá, mas às vezes a gente quer passar do lado de lá, mas ele está limitado a vir aqui. O sangue de Jesus limitou ele, amém? Mas às vezes, né, é a forma que eles acreditam. Agora, se eles acreditam que o milênio hoje é espiritual, essa ideia, eles não acreditam nessa grande tribulação. Está vivendo agora o milênio. Se Jesus vier agora, novo céu, nova terra para quem é crente, condenação para quem se perdeu, e todas as manifestações do anticristo. Aí o anticristo que aparecer agora é o que eles falam de o diabo sendo solto, ok? O diabo amarrado lá atrás, com Jesus pegando a chave do inferno e da morte. Jorginho, então e o diabo sendo solto? É o que todo mundo já sabe, que a Bíblia fala, com a chegada do anticristo. O anticristo chegando é a ideia do diabo sendo solto e vai arrastar. Gente, eu não vejo dificuldade para entender as visões. Talvez você, meio esquisito. Para muito é esquisito, porque já tem 300 anos que você só escuta a outra, é natural. Mas todos eles têm explicação e todos eles batem, ok? Então, final de novembro, nós vamos trabalhar mais esses detalhes aí, ok? Tudo isso nós vamos trabalhar na outra imersão, no arrebatamento. Isso aí vai acontecer na grande tribulação. Isso aqui nós vamos trabalhar no Apocalipse, ok? Tudo isso aí, faz parte. Quarta imersão, aí nós vamos trabalhar o Apocalipse, ok? Né? Um anjo forte pergunta quem abrirá o livro, né? Tem que ficar atento. 7 selos, tudo isso no Apocalipse, tudo isso dentro da grande tribulação. 7 selos, são 7 selos que vão ser abertos. No 7º selo, aparece 7 trombetas. Tudo isso naquele período de 7 anos. Quando toca a 7ª trombeta, aparece 7 taças. Tudo isso no período da grande tribulação. Tudo. Então, gente, olha bem, 7 selos, cada selo que abre é uma desgraça que acontece. No 7º selo aparece 7 trombetas, cada trombeta que toca é um problemão. Na 7ª trombeta aparece as 7 taças, cada taça que é derramada são o que vai acontecer nessa terra, ok? E tudo isso no período da grande tribulação. Lembrando que o Apocalipse, os primeiros capítulos, é só para dar uns detalhes históricos. Do 6 ao 18, olha bem, são 22 capítulos no Apocalipse. Do 6 ao 18, 6 ao 18, que é a parte maior de todo o Apocalipse, só tudo fala dos 7 anos de grande tribulação, ok? Capítulo 6 ao 18 de Apocalipse, só para tratar dos 7 anos da grande tribulação. Mateus 24 é Apocalipse 6 até o capítulo 18. Então é isso aqui que nós vamos trabalhar na próxima imersão, tranquilo? Eu quero agradecer vocês por ter vindo. A Di vai concluir? Posso namorar? Obrigado por ter vindo. Fiquei alegre demais com a presença de vocês, meus irmãos das igrejas, amigos de muito tempo aí, né? Não que eu sou velho, mas tem um tempinho, né? Coloque sobre os seus pés. Na próxima eu conto com vocês aqui, mas não vem sozinho não, traz mais gente. Precisamos de aprender Bíblia, precisamos de estudar Bíblia, tá? E quando tiver a próxima, gente, lembra de uma coisa: o Instituto Teológico, segunda, quarta e sexta, que tem aula à noite, aí eles trabalham a partir de 14 horas, vai até as 22. Mas terça e quinta, que não tem aula na escola à noite, aí eles trabalham só até 17. Então, quando pedir para fazer inscrição, nem tenta ligar não, aquele número é o WhatsApp. Às vezes você pode mandar até fora de hora, mas deixa a mensagem naquele número lá: olha, meu nome é esse, tal, estou levando fulano de tal comigo. Aí quando a escola estiver funcionando, já pega sua mensagem ali e já vai te retornando. Quem entendeu, diga amém. Bom, então convido vocês na próxima imersão, e eu creio que vai ser bênção para todos nós. Fecha, desculpa pelo tempo das perguntas, mas eu estou aqui à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tá bom?
Pai, muito obrigado por mais um dia que nós tivemos esse privilégio de estar aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo sobre a Tua Palavra. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor, muito grato mesmo. Queremos aproximar do Senhor conhecendo a Tua Palavra. Pai, que nós possamos ser despertados a cada dia para conhecer a Tua Palavra. Abençoe cada vida que entrou aqui. Leve cada um em paz aos Teus lares, abençoando e guardando na caminhada, no trajeto. E que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo sempre. Palma para Jesus. Ele está avisando, no site da igreja Batista Shalom, aqui do Ideal, tá a gravação no canal do YouTube. E no meu, você falou, Alisson? E se você entrar lá, a hashtag Destrinchar na Bíblia, aí ele já colocou esse vídeo lá também. E tem uns outros videozinhos lá, que eu fiz lá bacaninhas, caso você quiser aprender alguma coisa da Bíblia. Amém? Vai em paz e Jesus te abençoe. Fala, bênção.